Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos. O tema que nos reúne hoje é um dos mais delicados, profundos e decisivos da fé cristã: a cristologia. Falar de Cristo não é exercitar mera especulação religiosa, é lidar com o centro irradiador de toda a economia da salvação, como revelação suprema do Deus vivo, com o Verbo que se fez carne e tabernaculou entre nós. Todavia, ao longo da história da teologia, especialmente no Ocidente Latino, um conjunto de categorias herdadas dos concílios ecumênicos, sobretudo o de Calcedônia, 451 d.C., acabou se impondo como matriz interpretativa quase intocável. E, ao mesmo tempo, paradoxalmente, tornou-se fonte de tensões internas, dilemas filosóficos insolúveis e formulações que, embora sejam bem intencionadas, frequentemente degeneram em uma espécie de nestorianismo funcional. Ou seja, uma duplicação prática de Cristo, onde certas ações são atribuídas à natureza humana e outras ações à natureza divina, como se houvesse dois centros de operação coexistindo paralelamente. Nesta aula, a pedido de um amigo inscrito do nosso canal, eu quero propor uma leitura mais coerente, mais bíblica e também patrística, devedora em especial à tradição alexandrina, do grande Cirilo de Alexandria. Trata-se do miaficismo. Inclusive, nós temos um outro vídeo aqui no canal e uma postagem onde nós sintetizamos de forma bem sumária algumas características dessa doutrina e você pode acessá-los. Eu vou deixar o link aqui no canal, neste vídeo, para que você possa assimilar todo este conteúdo que nós trataremos no vídeo de hoje de forma mais pormenorizada. Para entendermos isso de maneira rigorosa, precisamos começar onde a Escritura começa. Ao abrirmos as Escrituras, não nos deparamos imediatamente com as categorias pós-nicenas de Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é uma linguagem da revelação econômica, isto é, das funções que as pessoas na divindade assumem na história da salvação. O que encontramos no texto hebraico é algo mais primário e fundamental: Elohim. O termo plural com verbo no singular indica simultaneamente unidade e complexidade interna. Não é uma pluralidade numérica, é uma unidade composta. Um modo de existência em que a distinção e a identidade coexistem sem confusão. Não é ainda o Pai que gera o Filho, mas Deus enquanto Deus, o ser divino absoluto. Dentro dessa compreensão do termo Elohim, o verbo é chamado por João de Deus e com Deus. Em Gênesis capítulo 1, verso 2, o Espírito de Deus paira sobre as águas e nada sugere hierarquia ontológica ou procedência eterna no sentido grego de origem. Não há, no início, um pai como origem, um filho como derivação e um espírito como processão. Essa é a linguagem do relacionamento ad extra, não da ontologia eterna. Antes de toda a obra criacional e redentiva, existia apenas Elohim, o Deus uno e trino em sua unidade essencial e absoluta. Agora, quando João escreve que o Verbo se fez carne, ele não afirma que o Verbo se uniu a um homem já constituído. Não se trata de duas naturezas prévias que entraram em composição posteriormente. A humanidade de Cristo não precede a encarnação, ela é o próprio ato da encarnação. Aqui entramos num ponto axial da cristologia ciriliana. O Verbo não assumiu um homem, ele assumiu a humanidade. Isso significa que a humanidade de Cristo não é um sujeito independente. Não pensa, não decide, não age como um outro eu ao lado do Verbo. Toda a ação de Cristo é a ação do Verbo encarnado.
Não há dicotomia funcional. Neste ponto, o miaficismo se torna uma expressão mais coerente com a Escritura. O Verbo, ao assumir carne, não adquire uma segunda natureza paralela, mas forma consigo uma única natureza composta. Calcedônia afirma com razão que Cristo é perfeito em humanidade e perfeito em divindade. Até aí estamos de pleno acordo. No entanto, ao estabelecer que ele possui duas naturezas inconfusas, imutáveis, indivisíveis, inseparáveis, Calcedônia cria duas categorias que na prática pastoral e teológica se tornam dois modos distintos de operação. A partir daí surge um fenômeno inevitável e possivelmente você já ouviu isso em alguma pregação. Cristo fez milagres por conta da sua natureza divina. Cristo sente fome por causa da sua natureza humana. Cristo morre pela natureza humana. Cristo ressuscita pela natureza divina. Ora, ainda que Calcedônia negue a divisão, a experiência teológica dos séculos posteriores demonstram que a sua formulação resulta numa divisão operacional. Não é uma falha moral dos intérpretes, é a consequência lógica da estrutura conceitual do seu dogma. Cirilo jamais aceitaria essa ideia. Para ele, o mesmo que é Deus-homem sofre na carne, ou seja, um só sujeito, uma só operação, uma só natureza composta. A expressão de Cirilo de Alexandria, mia physis teólogos sersacomene, uma única natureza do Verbo de Deus encarnado, não significa, como disseram e acusaram alguns dos seus detratores, mistura, diluição ou absorção. Trata-se, na verdade, de uma unidade ontológica posterior à encarnação, aquilo que o Verbo se torna, permanecendo o que sempre foi. Cristo não deixa de ser Deus, Cristo não deixa de ser homem, mas ele não é duas naturezas paralelas. É uma única natureza composta, divino-humana. A vontade, o agir, o sofrimento, a glória, tudo pertence ao único Cristo. Outro ponto importante que eu gostaria de sublinhar é que, embora não seja tradicionalmente defendido no Oriente nem no Ocidente, enraiza-se com força surpreendente na Escritura. É que o título Filho não descreve uma relação eterna, mas uma relação assumida na encarnação, como eu destaquei na introdução deste vídeo. Antes da encarnação, ele é o Verbo eterno, assim chamado pelo apóstolo João. Com a encarnação, ele se torna o Filho, o Messias prometido, o Cristo de Deus. A expressão eu hoje te gerei, de Salmos capítulo 2, verso 7, não se refere à eternidade, mas ao momento histórico em que o Verbo assume a carne e entra na economia da filiação. O miaficismo é uma doutrina bíblica, coerente, fiel ao drama da encarnação. Miaficismo não é romantismo oriental, não é misticismo copita, não é negação da plena humanidade. Ele é, no fundo, uma tentativa de levar a sério aquilo que a Bíblia afirma sem rodeios. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, morreu em uma cruz, ressuscitou em glória e reassumiu toda a glória que possuía como Elohim, antes que o mundo existisse. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.